Os destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto para você que o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a proposta do Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O texto recebeu o apoio de 12 países, mas os Estados Unidos vetaram integralmente a proposta. Aqui no Brasil, chegou ao fim hoje oficialmente a CPMI dos ataques golpistas. O relatório que pede o indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas foi aprovado por 20 votos a 11. E no esporte, o jogador Neymar vai ter que passar por uma cirurgia após sofrer uma lesão no joelho. O atacante saiu ontem em uma maca após sofrer uma torção durante a partida entre o Brasil e o Uruguai. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. E eu começo essa edição novamente falando sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas e todas as consequências sobre este fato. Antes de trazer para você os detalhes do dia, eu preciso reforçar para quem já é panelover de carteirinha e também para quem está chegando agora, que esse assunto que você está acompanhando por aqui é extremamente importante porque tem um impacto global e em várias áreas. E o Brasil está diretamente envolvido nesse conflito. Além disso, é um assunto muito complexo, né? Porque em uma guerra há várias versões de uma mesma história, então tudo precisa ser muito bem explicado para não restar dúvidas. Então eu já adianto para você com esse recado que se você não curte esse assunto, você pode acelerar um pouco o episódio, porque logo mais eu vou trazer informações sobre o Brasil, combinado? Mas antes, eu vou atualizar você aqui as informações do noticiário internacional. Falei para você agora há pouco que o Brasil está diretamente envolvido na guerra entre Israel e Hamas, porque além de ter brasileiros que querem sair de Israel e também da faixa de Gaza, o nosso país está envolvido diplomaticamente no conflito, já que está presidindo temporariamente o Conselho de Segurança da ONU, onde várias medidas são adotadas e podem influenciar diretamente o andamento da guerra. E hoje, depois de 2 adiamentos, teve mais uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, em Nova York, para votar uma resolução, ou seja, um texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre o Hamas e Israel. E o texto brasileiro condenava os ataques terroristas do Hamas e cobrava de Israel, sem mencionar o nome do país, o fim do bloqueio à faixa de Gaza. Além disso, pedia também a abertura de um corredor humanitário em Gaza para a entrada de itens básicos para a sobrevivência de qualquer pessoa, ou seja, água e comida, e também um cessar-fogo temporário. O Brasil ainda pediu que Israel suspendessem a ordem para que a população deixasse o norte em direção ao sul do território. Esse texto foi elaborado durante toda a semana pela diplomacia brasileira, que buscou um consenso com outros países e tinha 11 pontos, todos eles bem equilibrados para tentar agradar todos os países, inclusive Estados Unidos e Rússia, que estão de lados opostos. Das 15 nações que fazem parte desse conselho, 12 países, entre eles a China e a França, que foi uma grande surpresa, votaram a favor do texto brasileiro. 2 países, a Rússia e o Reino Unido, se abstiveram e apenas os Estados Unidos votaram contra essa proposta. E com o veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou totalmente o texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre Hamas e Israel. Provavelmente você deve estar se questionando a matemática que eu fiz aqui para contar para você, que mesmo com a maioria dos votos, o texto foi rejeitado, né? Então, vou explicar para você. Os Estados Unidos têm, digamos assim, um poder extra no voto, já que é membro permanente do Conselho. Então, com o veto dos Estados Unidos,
O texto automaticamente foi integralmente reprovado e agora uma nova versão vai ser elaborada para ser votada novamente, mas não tem um prazo para isso. E a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificou o veto e disse que o texto do Brasil sequer mencionou o direito de autodefesa de Israel. A tradução simultânea que você vai ouvir agora foi feita pela Marita Graça, da Globo News. Que sim, resoluções são importantes, sim, esse conselho precisa ser ouvido, mas as ações que tomamos aqui têm que ser baseadas em ações diplomáticas que podem ter resultados. Os Estados Unidos são desapontados porque não houve nenhuma menção nessa resolução dos direitos de defesa de Israel. Só tem um parênteses aqui antes de seguir com essa história. Na diplomacia, como Israel foi atacado, nas regras da guerra, ele automaticamente tem o direito de contra-atacar. Claro, sempre respeitando os direitos humanos. Isso não precisaria estar explícito na proposta. Depois da votação, em até um tom de decepção, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, disse que todo o esforço foi feito, mas que cada país tem a sua própria inspiração. Infelizmente não foi possível se aprovar essa resolução, ficou clara uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar algum tipo de assistência às populações locais. A nossa preocupação foi sempre humanitária nesse momento. E, enfim, cada país terá tido sua inspiração própria. Agora os Estados Unidos vão ter que justificar o veto formalmente num prazo de 10 dias e países como a Palestina poderão questionar os Estados Unidos. Do ponto de vista político, a imagem dos Estados Unidos internacionalmente fica bem manchada, mas essa foi uma manobra calculada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tenta a reeleição no ano que vem. E quem contou o que está por trás aí desse veto dos Estados Unidos foi a nossa comentarista de política da CBN, colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes. Porque o veto é chocante, é claro Sim. que é chocante, mas ele instruiu a sua diplomacia a vetar porque não quer desagradar o seu eleitorado. O seu eleitorado quer que o Biden dê conta de proteger Israel. E o Biden achou que esta proposta do Brasil não protegia suficientemente Israel como ele gostaria de oferecer ao seu eleitorado. Então é isso, confronta-se uma questão de política doméstica dos Estados Unidos com aquilo que o resto do mundo acha que deveria ser a prioridade. Com a derrota no Conselho de Segurança da ONU, aquelas negociações para retirar os brasileiros da faixa de Gaza voltam a estaca zero. Isso porque o governo volta a depender da boa vontade dos governos do Egito e de Israel. De um lado, eles precisam da abertura da fronteira de Rafah para que os brasileiros consigam passar para o outro lado. Do outro, também é necessário que o Egito receba os refugiados quando a fronteira for aberta. Do lado do Brasil, a logística já está pronta, tem um avião esperando os repatriados. E hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressaltou os esforços realizados pelo presidente Lula, que também entrou em campo nessa negociação e está conversando com os presidentes dos países envolvidos nessa operação. Mas, segundo o nosso chanceler, mesmo assim, o ministro reconheceu que a abertura da fronteira depende de várias questões. Só existe uma passagem possível, que é na fronteira entre a faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito. Não há uma perspectiva, estamos desde o início, por isso já repetimos inclusive as gestões, eu já falei 2 vezes com o ministro do Egito, pedindo que, inclusive não sendo tão numeroso os brasileiros que estão lá, que seja feita da forma mais rápida, no momento que for aberta a passagem para todos. Mas aí,
Quanto à abertura e o momento que vai se dar, depende ainda um pouco de uma série de questões, depende dos dois lados. Não temos ideia, estamos trabalhando intensamente e com as autoridades egípcias e também do outro lado para que isso aconteça no mais rápido prazo possível. A operação de repatriação dos brasileiros que começou na semana passada está chegando ao fim. Com o voo que vai chegar nas próximas horas no Rio de Janeiro, serão 1.137 repatriados no total. Segundo o Itamaraty, 150 ainda querem voltar e isso já inclui os 30 que estão na faixa de Gaza. Com isso, deve ser necessária a ida de apenas mais uma aeronave a Tel Aviv. Nesse grupo também vão estar 15 latino-americanos que vão ser repatriados também após um pedido de ajuda feito pelos países vizinhos. Agora eu vou falar sobre o conflito em si. Hoje foi o 12º dia de tensão entre Israel e Hamas. Uma boa notícia em meio a tudo isso é que logo após a reunião do Conselho de Segurança da ONU, Israel anunciou que não vai criar obstáculos para a entrada de ajuda humanitária em Gaza por Rafah, que fica na fronteira controlada pelo Egito. O comunicado do governo informou que vai ser permitida a entrada de água, alimento e medicamentos para a população civil, contando que os suprimentos não vão chegar aos integrantes do Hamas. Mas Israel também reiterou que não vai permitir a ajuda humanitária passando pelo território judeu até que os reféns sejam libertados. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel e depois do encontro com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, Biden falou justamente sobre essa questão dos reféns. Ele disse que essa é uma prioridade. Israel estima que 200 vítimas estão em poder de terroristas e Biden disse que não pode dar detalhes, mas que está trabalhando com parceiros para libertar essas pessoas. A tradução que você vai acompanhar agora também é da Marita Graça, da Globo News. Nós estamos trabalhando com parceiros em toda a região, tentando, de todas as maneiras, trazer os reféns do Hamas. Eu não posso dar todos os detalhes, mas para mim, como presidente americano, não há prioridade maior do que a libertação desses reféns. Biden também prometeu um pacote de ajuda sem precedentes para a defesa de Israel. Ele diz que vai pedir ao Congresso americano um repasse de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Gaza. Mas um parênteses aqui, antes de seguir novamente, é que essa é uma promessa, porque na prática o Congresso norte-americano até agora está sem um presidente na Câmara, onde a proposta vai ser analisada primeiramente. E imagine você votar uma proposta como essa se não tem nem presidente. Bom, na visita de hoje, Joe Biden também sinalizou que está trabalhando para levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Hoje eu conversei com o gabinete de guerra para que concordassem em levar ajuda humanitária aos civis na Palestina, de uma maneira que não vão para o Hamas. É uma ajuda humanitária que vai sair do Egito para Gaza. Egito, as Nações Unidas, estamos fazendo tudo para que os caminhões possam atravessar a fronteira. Nós também queremos que a Cruz Vermelha Internacional possa visitar os reféns. A visita de Biden aconteceu em um dos momentos de maior tensão do conflito no Oriente Médio, porque ontem, como você deve se lembrar, um hospital foi bombardeado e matou quase 500 pessoas, incluindo médicos e voluntários. A Palestina acusa Israel, mas Israel nega e acusa o grupo terrorista Jihad Islâmica, que é aliado do Hamas. Israel disse que a explosão foi provocada por uma falha no lançamento de um foguete do grupo terrorista, mas o Jihad Islâmica negou esse ataque, ou seja, uma guerra de versões dos fatos. Só uma investigação independente mesmo que vai conseguir identificar o que de fato aconteceu. E a ONU sinalizou que vai fazer isso. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador de ajuda de emergência, Martin Griffiths, disse que as Nações Unidas cogitam realizar uma investigação própria sobre o bombardeio no hospital. Em entrevista à CNN
americana, ele disse que certamente vai querer fazer a sua própria investigação e que isso deve ser feito muito em breve e muito rapidamente. Ele disse que uma investigação da ONU proporcionaria o aprendizado de lições importantes para impedir que isso aconteça no próximo hospital, na próxima escola e na próxima instituição para onde as pessoas estejam fugindo. Lembrando que o hospital também era abrigo para refugiados. Mas já tem vários países assumindo lados nessa história. Sobre o bombardeio no hospital, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é abertamente apoiador de Israel, disse que, pelo que foi observado por ele, a explosão do hospital em Gaza parece, nas palavras dele, ter sido obra do outro lado. A Casa Branca informou hoje que a inteligência americana, baseada em imagens aéreas e comunicações interceptadas, mostram que Israel não é o culpado pelo ataque. 2 horas após o massacre, o exército israelense disse categoricamente que não cometeu o ataque, divulgando vídeos, áudios, estudos de trajetória e afirmando que a bomba saiu do próprio território de Gaza e que foi lançada por terroristas da Jihad Islâmica. Mas essa justificativa aí ainda não convenceu os países do Oriente Médio, que são aliados aí à faixa de Gaza. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, acusou os Estados Unidos de cumplicidade no que ele classificou como crimes de Israel um dia após essa explosão no hospital. Lembrando que o Irã financia o grupo terrorista do Líbano Hezbollah e isso pode aumentar ainda mais a tensão na região, já que Israel e o Líbano já estão se atacando. Inclusive, hoje, um dirigente do grupo terrorista fez a seguinte ameaça. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Nós somos 1000 vezes mais fortes do que antes", fecha aspas. Ele falou isso a uma multidão que protestava em Beirute, capital do Líbano, contra o bombardeio do hospital em Gaza. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. E os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos e poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV sujeitas à análise no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, aqui no Brasil, depois de 5 meses, 17 depoimentos realizados e 648 documentos analisados, a CPMI dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro chegou finalmente ao fim hoje lá no Congresso Nacional. Os senadores e deputados que fazem parte da CPMI aprovaram no final da tarde de hoje o relatório final da senadora Elisiane Gama, que tem mais de 1.300 páginas, que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas. Foram 20 votos a favor contra 11. Com isso, o depoimento vai ser encaminhado aos órgãos de investigação para que deem continuidade às apurações na Justiça. O relatório, de forma geral, sustenta que Bolsonaro e alguns de seus aliados mais próximos foram diretamente responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas em uma tentativa de golpe de Estado. O documento aponta que Bolsonaro cometeu 4 crimes: o de associação criminosa, violência política, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. As penas somadas podem chegar a quase 30 anos de prisão. Segundo a senadora Elisiane Gama, o ex-presidente foi autor intelectual e moral dos ataques golpistas. Mas Bolsonaro disse em nota que a proposta de indiciamento da CPMI é parcial, tendenciosa e totalmente pavimentada por viés político e não jurídico. Para embasar essa acusação contra o ex-presidente, o relatório destaca
A informação prestada à Polícia Federal pelo Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, em uma delação premiada em que ele disse que Bolsonaro atuou na elaboração da minuta de um golpe. A sessão final de hoje da CPMI teve mais de 7 horas de debates, mudanças de última hora no relatório, presença da deputada Carla Zambelli e também muitas provocações. O deputado Rogério Correia, do PT, agradeceu aos parlamentares da oposição por ter proposta a abertura da CPMI, que foi criada a partir de um requerimento do deputado bolsonarista André Fernandes. O problema é que o principal erro político do bolsonarismo, deputada Jandira, foi insistir na CPMI. Este foi o maior erro que os bolsonaristas fizeram, um verdadeiro tiro no pé. Cutucaram a onça com vara curta. Todo mundo vai citar esse exemplo. Não se deve fazer uma CPI ou uma CPMI para investigar a si próprio. O golpe foi iniciativa do bolsonarismo, jamais será do Lula. E é por isso que é impensável transformar esta versão na versão da realidade. Já a oposição, que apresentou um voto em separado, ou seja, contrário ao relatório, disse que Elisiane Gama atuou de forma parcial e não indiciou o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, que estava no governo Lula, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Para o senador Sérgio Moro, o parecer da relatora não traz provas de uma tentativa de golpe de Estado. Quando se junta a omissão do general Gonçalves Dias com do ministro da Justiça, o que se tem é um padrão e não um acaso. E essa é uma das principais falhas aqui do relatório, porque sem evidências constrói a teoria do golpe de Estado e que se houve, não há evidências que foram produzidas por essa CPMI ou que constam nesse relatório. E do outro lado, deixa de lado a responsabilidade, que também é importante, porque quem invadiu o Supremo e destruiu o patrimônio público tem que ser responsabilizado. Mas quem deixou isso acontecer, podendo evitar que acontecesse, também tem que ser responsabilizado. A deputada Carla Zambelli, que foi indiciada aí pela relatoria, compareceu hoje pela primeira vez na CPMI e se defendeu das acusações e também criticou o parecer da senadora Elisiane Gama. Então foram uma série de injustiças que foram cometidas aqui, sem direito a qualquer direito de defesa e principalmente sem apresentação de nenhuma prova. A senhora relatora não teve a capacidade de anexar uma prova contra mim, somente palavras contra mim e me indiciar. Eu vou dizer que o que significa para mim, relatora, é mais uma medalha que eu carrego no meu peito. É o mesmo indiciamento que Renan Calheiros fez contra mim na CPMI, da mentira e do circo. Já a relatora disse que todos os indiciamentos, incluindo do ex-presidente Jair Bolsonaro, são baseados em provas e informações colhidas pela CPMI. Nós fizemos uma leitura apurada. Os indiciamentos que estão aqui consignados neste relatório, eles têm um respaldo com muita fundamentação. Ele foi subsidiado e construído também por uma equipe do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Servidores do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, servidores cedidos para esta casa, delegados da Polícia Federal. Tentar desqualificar ou diminuir esse embasamento é uma pura perda de tempo. Ainda falando de política, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília. Na teoria, ele teria que prestar um depoimento para esclarecer a participação dele em um grupo de WhatsApp de empresários que defendiam um golpe de Estado e a ruptura democrática. Mas na prática, Bolsonaro chegou lá e entregou os argumentos dele por escrito. Só para te situar, Bolsonaro apresentou a defesa dele sobre o seguinte episódio. Em junho do ano passado, no celular de um desses empresários, a Polícia Federal encontrou uma mensagem enviada pelo contato PR Bolsonaro 8 com um teor golpista. A mensagem de junho de 2022 atacava sem provas o sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Instituto de Pesquisas Datafolha. No final, esse contato PR Bolsonaro 8 pediu para que o texto fosse repassado ao máximo de pessoas.
E o empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, responde o seguinte: já repassei para vários grupos. Mas essa investigação aí da Polícia Federal não crava que o contato seja de Bolsonaro. Mas, após ser intimado pela Polícia Federal, Bolsonaro disse em uma entrevista à Folha de São Paulo que enviou sim essa mensagem de teor golpista ao empresário Meyer Nigri, da Tecnisa. Bolsonaro ainda perguntou qual que era o problema em enviar essa mensagem falsa. A investigação sobre os empresários é vista na Polícia Federal como uma peça-chave para o desfecho do processo que apura as milícias digitais, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal desde 2021 e tem o objetivo de apurar ataques às instituições democráticas. A principal hipótese criminal desse processo é que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro era um dos difusores iniciais dessas mensagens com conteúdo antidemocrático. Os advogados de Bolsonaro negam a prática de crimes. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,6% aos 114.059 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,054. Já o euro encerrou o dia de hoje também com uma alta de 0,03%, cotado a R$ 5,327. E no esporte, a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje que o jogador Neymar saiu de maca ontem do jogo entre o Brasil e o Uruguai, né? Inclusive, o Brasil perdeu aí de 2-0 para o Uruguai. E hoje, após vários exames, os médicos da seleção brasileira informaram que Neymar sofreu uma lesão no ligamento cruzado e também na cartilagem do joelho esquerdo, após ele sofrer uma grave torção no jogo de ontem. Segundo a CBF, por causa disso, Neymar vai ter que fazer uma cirurgia, mas não há uma data ainda. Não foi divulgado também um prazo de retorno, mas essa lesão normalmente envolve um período de recuperação de 8 a 10 meses, ou seja, ele vai ficar um bom tempo afastado do futebol. Lembrando que Neymar praticamente acabou de mudar de time, ele atua pelo Al Hilal da Arábia Saudita, antes ele estava no PSG lá da França, e essa é a 30ª lesão do atleta na carreira. Neymar tem 31 anos. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!